Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira, hein? Sextou com muita notícia e eu vou falar para você. Não temos notícia muito boa em relação a Evangelos Marinakis. Parece que o Vasco não vai ter o grego como acionista majoritário. A gente vai falar aqui nesse vídeo exatamente sobre esse assunto. Você não perde por esperar. Infelizmente, né, o torcedor do Vasco paternizou a figura do Marinakis. Parece que o acionista vai para o São Paulo. Júlio Casares, presidente do São Paulo, falou sobre isso. A gente vai falar aqui daqui a pouquinho nesse vídeo. Vamos falar também sobre a situação do atacante Maxi, né? Eu estou apurando a situação desse atacante ontem o dia inteiro. Me veio algumas informações e eu vou trazer todas elas aqui para você. E claro, informações sobre reforços no Vasco. Você não perde por esperar. Então eu peço para você que está aí do outro lado, deixa o joinha para dar aquela moral, quer ficar muito bem atualizado, só clicar aqui no botãozinho escrito inscreva-se. E claro, ali no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link da Bezut Esportes para você comprar uma camisa do Vasco igualzinho a essa aqui, ou até mesmo as mais novas, né? Tem muita gente que me pergunta sobre essa camisa, eu acabo levando ali tempo para responder, então aqui de forma geral eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da bezutesportes.com.br. Lá você encontra essa camisa aqui e muitas outras. E também aproveita a promoção compre 2 e leve 3. Tá fácil, né? Corre lá embaixo. bezutesportes.com.br. Acabou a pergunta. Onde você compra essa camisa? Tá ali embaixo o link no primeiro comentário fixado. Bom, eu vou soltar a vinheta para a gente vir para o vídeo com muitos detalhes, mas antes... E quando a vinheta estiver passando, você clica aqui no inscreva-se e também no joinha para falar para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo e ajuda pra caramba também aqui o nosso trabalho. Então eu conto com você. Fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Adeus ao grego, exatamente isso. A gente vai falar bastante sobre o desfecho negativo entre Vasco e Evangelos Marinakis, o efeito positivo da conversa de Júlio Casares, presidente do São Paulo, a respeito dessa conversa com o magnata grego e, claro, a gente vê que o Vasco realmente não terá o acionista majoritário, sendo o bilionário Marinakis, né? A gente sabe que o Vasco tem aí a intenção de vender a SAF, mas a gente vê que o São Paulo avançou em investimentos juntamente com o grego e até mesmo o presidente do São Paulo falou muitas coisas e a gente vai trazer todas elas aqui nesse vídeo. Claro, você não vai perder nada. Mas antes, eu quero falar a respeito de contratações, exatamente, né? Ontem, apurando a questão do atacante Maxi do Sampaio Corrêa do Rio, me informaram que o jogador, sim, foi procurado pelo Vasco e já existe conversas entre as diretorias, as tratativas estão acontecendo, né? A informação vem na tarde, né, da última quinta-feira e eu fui apurar ainda mais questões detalhadas. Óbvio, a gente vai em outros clubes que estão interessados no jogador e todos os clubes, assim, né, falando desse interesse no Max, aqueles que me confirmaram, outros que eu entrei em contato falaram, não tem intenção, não tem nenhum tipo de interesse, falaram que sim, o Vasco é um concorrente, falaram sim que o Vasco conversa sobre o jogador. Beleza, a gente vai em outras fontes no clube e me falaram o seguinte, o torcedor do Vasco ele tem que entender que as contratações mais pontuais já aconteceram. Lloyd Augusto, Benjamin Garré e Nuno Moreira, jogadores que chegaram para serem titulares, utilizados. Que agora esse mecanismo, né, que existe da janela doméstica vai ser utilizado para composição de elenco. Não teremos grandes craques nesse momento, até porque a janela é muito limitada e jogadores que sobraram aí, né, estão sendo disponibilizados por equipes de Série A e, enfim, que disputaram os estaduais. Para quem não sabe, a janela doméstica, só jogadores que disputaram os estaduais no Brasil podem se transferir. Não tem como contratar ninguém na Europa, não tem como contratar ninguém no mercado sul-americano. Então é um mercado realmente muito limitado. E o Vasco busca alternativas no mercado para composição de elenco. E o Max é um jogador que está em ascensão, tem apenas 22 anos, é um jogador veloz. O Vasco está aí em tratativas, conversas com o Sampaio Corrêa, pode evoluir
em uma grande proposta ou até mesmo na evolução do negócio, o jogador recentemente começou a seguir o Vasco nas redes sociais, começou a seguir alguns jogadores do Vasco também ali no seu Instagram e a gente começa a ver alguma coisa acontecendo. Agora a gente precisa só enfatizar uma coisa aqui. Todo jogador que chegará ao Vasco agora, ele não virá com status de titular, e sim para aumentar a competitividade das posições que faltam ali no elenco, por conta mesmo do mercado ser muito limitado, tá? Então é muito bom a gente deixar isso claro. E me falaram também o seguinte, cara, jogadores que estão chegando agora, normalmente virão como uma grande oportunidade de mercado na questão de transferência. Jogadores por empréstimo seriam os mais viáveis. E a ideia do Vasco é oferecer exatamente isso ao Sampaio Corrêa, um empréstimo com opção ou obrigação de compra, né? Clubes da Série B querem o jogador em definitivo, mas esbarram tanto na concorrência do Vasco quanto numa pretensão salarial um pouco melhor do atleta. Um clube que estava de olho, tentou a contratação, foi até o presidente, foi o Volta Redonda, porém, no momento que encontrou essa concorrência com o Vasco, deu um passo para trás, mas observa a questão do jogador. Bom, essas são as atualizações do mercado e do atacante Maxi do Sampaio Corrêa. Se tivermos mais evoluções ou não, traremos aqui em primeira mão para você. Beleza? Bom, vamos falar o que o torcedor quer saber, né? Antes eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral aqui no vídeo, mas positivamente a gente não tem nada em relação ao acionista, ao possível acionista majoritário da Vasco SAF, o magnata bilionário grego Evangelos Marinakis, que o torcedor paternizou, né, nos últimos dias, nos últimos meses, em relação ao interesse que ele mesmo falou que tem no Vasco, né, em uma TV inglesa. Porém, as tratativas com o São Paulo em um outro investimento que conflita, obviamente, no interesse de investir no Vasco, fez com que o torcedor vascaíno ficasse completamente à deriva. O torcedor que quer o grego, que quer o magnata grego no Vasco fazendo investimentos e até mesmo representando, porque tem uma representatividade muito forte no futebol, parece que esse sonho acabou. Bom, o Júlio Casares trouxe aí informação, o presidente do São Paulo, né? Falou sobre o caso, eu vou trazer aqui para vocês agora. Tudo que esteja assinado, eu anuncio. Então, isso nós temos que aguardar, mas as conversas são boas. E existe um prazo para vocês definirem isso? E uma soma do que existe a conversa com o Vasco, etc. Vocês têm, ou lá ou cá, tem essa condição? Eu desconheço qualquer conversa do investidor com clubes, outros clubes, né? Nós somos muito éticos, estamos conversando isso, já vai fazer quase um ano, né? Quase, ainda temos um tempo, nós estamos conversando um tempo. Agora, a nossa proposta de uma academia é uma proposta que vai alavancar o time profissional, vai alavancar financeiramente o São Paulo. O São Paulo que tem seus desafios, ainda vai apresentar um déficit grande esse ano, mas o São Paulo está atrás de... O interessante, né, da fala do presidente de São Paulo é que ele desconhece essa negociação com o Vasco, né? Desconhece a conversa do Marinakis com o Vasco. Parece que a situação só foi dada ao interesse, óbvio, isso é uma informação que vem da TV inglesa, né? Da imprensa inglesa, que o próprio Marinakis falou. Então, o presidente do São Paulo está equivocado nesse posicionamento, porque foi o próprio Marinakis que disse do interesse no Vasco. Agora, em relação ao São Paulo, parece que as coisas estão muito evoluídas e o Evangelos Marinakis deve fazer ali investimentos pontuais no tricolor paulista. Ah, mas o São Paulo não é SAF. Exatamente, o investimento não é na SAF do São Paulo, até porque não criaram nem SAF no São Paulo, tá? O São Paulo ainda não é uma sociedade anônima de futebol. Porém, a gente tem uma situação ali de um investimento tanto no profissional quanto na base do São Paulo, e a gente, óbvio, sabe que isso traria um conflito caso Marinakis seja o acionista majoritário futuramente da SAF do Vasco. Então, a partir do momento que algo avançar no São Paulo, algo se aproximar do São Paulo, afasta-se do Vasco. Queria saber a sua opinião desse possível, né? A gente está muito próximo de confirmar que o grego Evangelos Marinakis não será mais um possível acionista majoritário do Vasco, não será mais um investidor. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso? Você acha que Evangelos Marinakis seria o melhor, o potencial para investimentos e estar à frente do futebol do Vasco? Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Se você acha que não, também corre lá. Beleza, galera? Olha, antes de acabar,
besutesportes.com.br, você encontra essa camisa aqui antes que você pergunte, tá? Onde você compra essa camisa? besutesportes.com.br, o link tá lá no meu Instagram, Lineker_Vasco nos stories, beleza? Você não erra, tá lá, corre lá, vamos tirar aquela onda com essa camisa maravilhosa do Vascão. E claro, em breve eu volto com muito mais informações e você não perde por esperar, beleza, galera? Então só peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, porque daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.